Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre prisão preventiva, prisão de uma maneira geral e mais especificamente sobre o caso de prisão em situações que envolvem políticos, crimes que envolvem políticos, pois tem se falado muito na mídia ultimamente sobre como políticos conseguem a liberdade de maneira tão fácil, são presos e imediatamente soltos. Mais recente nós temos o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que na madrugada seguinte a sua prisão conseguiu a liberdade. Vamos conversar um pouco agora sobre isso para que você possa entender de maneira mais clara e não da maneira apresentada a você de uma forma midiática o que é a prisão, como que ela funciona de maneira preventiva e de maneira definitiva, tá bem? Sem muitas delongas, vamos lá. Em primeiro lugar, prisão preventiva. O nome já diz, ela é uma prisão que ainda não é prisão final. A prisão preventiva ela existe para não causar danos ao fim do processo. Então, para que você permaneça preso, é preciso comprovar ao juízo que você solto é um prejuízo para o processo. E por isso que muitos políticos conseguem essa liberdade de maneira provisória, de maneira a aguardar até o fim do julgamento. Como, por exemplo, podemos ter o próprio Garotinho. O que aconteceu na situação do Antony Garotinho? Foi preso e na madrugada seguinte à sua prisão, em um plantão judicial, a defesa impetrou um habeas corpus, que a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, um remédio constitucional aplicado quando você tem a sua liberdade afetada, desde que você comprove que isso está acontecendo. Em outros vídeos, inclusive, dei até o exemplo do ex-presidente Lula, porque a defesa dele impetra tanto os habeas corpus. Como eu expliquei naquela situação, habeas corpus não é um recurso, é um remédio constitucional. Portanto, ele pode ser impetrado sempre que houver uma suspeita de que a liberdade está sendo violada. Esse procedimento é ordenado pelo Código de Processo Penal. Mais especificamente, eu estou aqui aberto para a gente ler um pouco e conseguir entender melhor, artigo 311 a 316 do Código de Processo Penal, que versa sobre essa prisão preventiva. E nela estão inclusos alguns requisitos. Não é de qualquer forma que ela vai acontecer. Então, por exemplo, garantia de ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e também temos um caso curioso, que é o mais recente, que é para assegurar o cumprimento da medida protetiva na Lei Maria da Penha, no caso da violência sofrida pela mulher. Então, para um advogado conseguir a liberdade da pessoa que está presa preventivamente, ele provavelmente conseguiu a comprovação, seja por uma outra via adequada, seja pelo habeas corpus, de que isso está violado. Esses requisitos não estão sendo cumpridos, o que não justifica uma prisão preventiva. Lembrando, então, para encerrar o tópico prisão preventiva, que ela pode se realizar tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Qual é a diferença? O inquérito, você ainda está sendo estudado, pesquisado pela polícia, para saber se você tem indícios suficientes para ser acusado. Após isso, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia. Uma vez ela aceita, está instaurada a ação penal. Passou daquela fase de investigação. Agora você será julgado. Tanto em uma fase quanto na outra pode ocorrer a prisão preventiva. E para encerrar esse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre fiança, porque eu vejo muitas pessoas confundindo o conceito de inocência, de acusação, de fiança, de liberdade. Então vamos agora explicar de maneira bem clara e bem objetiva. A fiança, ela não te livra de responder a uma ação penal. Ela simplesmente lhe dá a liberdade. Você vai aguardar em liberdade o julgamento. E mais nada. Isso não vai te livrar da condenação em si. E você, para isso, tem que observar alguns requisitos, como, por exemplo, se comprometer a comparecer em sede policial sempre que necessário, para esclarecer com o inquérito ou qualquer outra observação feita pela polícia na situação. Desrespeitar uma dessas observações fatalmente acarretará no retorno à prisão preventiva. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido a respeito desse tema. Espero ter deixado um pouco mais claro a situação, principalmente colocando na vida concreta e olhando as notícias do dia a dia do nosso Brasil, vendo tantos políticos nesse momento atual do país sendo presos, soltos, presos. E aguardemos para saber se serão ou não condenados, já que a grande maioria deles está respondendo em liberdade ao processo.
Forte abraço, fique com Deus, até a próxima e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, para ficar por dentro de novas notícias jurídicas e de novos esclarecimentos jurídicos a respeito dessas notícias. É isso aí.